Então, a gente gostaria de agradecer primeiramente a Lúcia, né, que ela não está aqui, mas ela é muito importante por a existência desse projeto e para todos os atletas, todos os pais, ela teve essa força de unir todos nesse projeto tão incrível. E também aos pais que têm a garra de levar em todos os treinos os seus filhos para poderem desenvolver cada vez mais tudo isso, todo esse potencial que eles acreditam que seus filhos têm. Então, uma salva de palmas à Lúcia, à produção e aos pais. Bom, gente, como o Will já introduziu, nós fizemos o estágio em Psicologia Social, né, foram 50 horas ao ano nesse projeto, e a gente buscou, então, um futsal para a gente exercer esse estágio obrigatório. Bom, a princípio, então, a gente estava muito angustiado, sem saber o que ia fazer na questão do estágio de Psicologia Social, porque era sempre tudo tão mesmice, a gente queria algo diferente e não sabia para onde ir. E tudo começou com um convite informal da Valdete com o Murilo, né? Eles se encontraram em churrasco e a Valdete ela deu essa sugestão da gente poder participar desse projeto e a gente buscou o estágio então como uma forma de parceria entre a Univas e o projeto para a gente poder ingressar e conhecer esse projeto e tudo mais. Bom, então a princípio a gente gostaria muito de ter essa oportunidade, né, de ampliar essas nossas experiências nessas temáticas como a inclusão, a deficiência, a acessibilidade. Era algo que nos motivava, assim, que despertava a curiosidade e a gente não sabia tanto, sabia dentro de sala de aula, só que a vivência a gente sabe que é completamente diferente. E como é um projeto muito recente, como vocês podem ver, é uma oportunidade perfeita para que nós possamos contribuir cada vez mais com o crescimento do projeto. A gente tinha esse interesse em buscar deixar o projeto mais visível, até porque a gente não tinha nunca ouvido falar desse projeto. E é um projeto tão importante, por que ninguém conhecia? Por que ninguém falava sobre? Então a gente buscou entrar com essa vontade de impulsionar e trazer o projeto para a vida das pessoas e mostrar que ele existe para poder trazer mais pessoas para contribuir para o crescimento dos atletas e para que os pais pudessem trazer os seus filhos com síndrome de Down para se desenvolver cada vez mais nesse projeto. E a gente também queria sair dessas rotas tradicionais no estágio de psicologia social. Sempre era em CRAS, em CAPES, ou comunidade assim, de vivência, dos asilos, né? E era algo que a gente já vai tanto, por que ir de novo? Por que não dar oportunidade para algo diferente, que nos pudesse acrescentar cada vez mais? Que era algo que a gente não via ninguém entrando em projetos de pessoas com deficiência, questões de acessibilidade, para ir mais. Então a gente procurou ter essa questão, ter a oportunidade de poder ir nesse estágio, né, para a gente ter algo diferente do que estava acostumado. E bom, quais são as nossas dificuldades iniciais então? A princípio, como é um grupo já formado, você entrar nesse grupo já é um pouco difícil. Porque está todo mundo ali acostumado com aquela rotina e tudo mais, do nada, duas pessoas novas, que você não sabe muito bem o que está fazendo ali, já é difícil esse ingresso. Mas a gente também tinha muita dificuldade de comunicar. Nós tínhamos muita dificuldade na comunicação, no sentido, a gente se sentia um pouco inseguro, a gente era meio tímido, a gente não sabia como que a gente podia falar, o que a gente podia falar, o que não podia, e a gente ficava ali no cantinho, quietinho, não sabia o que fazer, ficava meio envergonhado. Então foi uma oportunidade para a gente desenvolver isso também. Bom, a questão do rapport, né, o vínculo, a gente estabelecer esse vínculo, duas pessoas novas que quase ninguém conhece, aqui até conseguir a confiança, foi um processo que a gente teve que ir em passinhos de formiga para a gente conseguir, com muito cuidado, com muita delicadeza. Também mostrar o papel da psicologia, porque querendo ou não, a psicologia é muito vista como psicólogo bombeiro, psicólogo que está lá só para apagar o fogo, para resolver conflito. Então a gente teve que mostrar que a psicologia, ela também é algo além. A gente conhece, nós da psicologia conhecemos as dificuldades, mas a gente duvida do limite, ou seja, a gente quer ver o potencial, a gente não quer ver que é só até aqui. Não, o que a gente pode fazer além? Então mostrar para todo o grupo que nós estávamos ali para impulsionar esse desenvolvimento
e não somente apagar o fogo para resolver conflitos, né? A questão da insegurança, né? Que nós nos sentimos sem a questão de preparação técnica e teórica, né? Para a gente ter o manejo das relações, do grupo, saber como lidar, até onde iam nossos limites éticos, nossas questões práticas, nosso papel, toda essa questão de saber ser confiança. Então, isso foi o que nos dificultou no início, mas não nos desmotivou e continuamos no projeto. Bom, de desenvolvimento, então, no primeiro semestre, a gente teve mais a questão da observação, que é um papel muito importante. A gente precisa observar, entender o ambiente, entender as relações, entender como funciona o projeto, entender como funcionam aquelas pessoas, o que elas estão acostumadas. Isso é fundamental. É claro que também era um pouco do nosso, não sabia muito o que fazer, então primeiro vamos observar para poder estruturar e planejar quais serão nossos próximos passos. E como a demanda, a princípio, a gente queria trabalhar com os atletas, mas como alguns atletas iam só uma ou duas vezes por semana no treino, ficava difícil tirar eles do treino para fazer alguma intervenção. Então a gente começou a olhar para o que mais a gente pode fazer. A gente percebeu que havia uma demanda também de afastar os pais dos treinos. Por quê? Bom, os pais ficam ali nas arquibancadas, claro que não é por maldade, mas os pais eles tentam direcionar os treinos às vezes. Então, chama o filho e fala, faz isso, vai atrás da bola, tenta marcar fulano. Só que querendo ou não, isso às vezes atrapalha um pouco os atletas, porque eles acabam tirando o foco do treino, da treinadora, das pessoas que estão ali no jogo, para olhar para os pais. Então, tirar os pais daquele ambiente faria nesse sentido. Além de que, muitas vezes, os atletas, eles ficam pedindo as coisas para os pais que eles conseguem fazer. Tipo, pega minha garrafinha, enxuga meu rosto. Então, tirar os pais também é uma forma de desenvolver a autonomia desses atletas, porque eles vão começar a fazer aquilo que eles não estavam fazendo e só pedindo para os pais. Então, a gente focou em olhar para os pais, né? Além de desenvolver essa autonomia dos atletas, olhar para os pais e falar, pai, você já olhou para si? Você entende o quanto você é importante? O quanto seu papel é fundamental na vida do seu filho? Porque o seu filho já recebe todo o cuidado, você cuida dele, você deixa de fazer as coisas para você, para fazer para ele. Vamos tentar fazer algo por você também? Você também merece ser cuidado e ser ouvido. E nessa proposta, então, de olhar para os pais, fazer com que eles olhassem para si, usamos por meio de rodas de conversa, que foi a maior parte da nossa intervenção, para que eles, nós como mediadores, pudessem fazer com que eles aprendessem com eles mesmos, que eles se ouvissem, que eles ensinassem algo para o outro, que compartilhassem experimentos, as experiências, compartilhassem as dores, aquilo que afligia eles, tirassem dúvidas. Então foi um espaço para que eles pudessem criar e proporcionar coisas uns aos outros. Então nós somos só mediadores, a gente aprendeu muito mais com eles do que eles com a gente. E foi isso que começou a motivar a gente cada vez mais, de ver que eles estavam gostando desse projeto, que aquilo estava realmente fazendo a diferença. Bom, além das rodas de conversa, a gente também fez muitas questões de psicoeducação, falar sobre a ansiedade, sobre a síndrome de Down, sobre o preconceito, diversos assuntos nessas temáticas. Fizemos alguns vídeos também, principalmente voltados aos atletas, que no começo a demanda era ansiedade e frustração. Então a gente fez alguns vídeos para que eles pudessem, sem sair do treino, saber um pouco mais sobre isso. Fizemos algumas apresentações também, tanto para o Dia das Mães, quanto com os atletas. Alguns acolhimentos, porque não tem como fugir, o papel do psicólogo, grande parte, ele vai precisar acolher, vai precisar ouvir, auxiliar ele naquele momento de sofrimento. E momento lúdico. Isso foi uma das últimas intervenções que a gente pegou um espaço, colocou umas cadeiras e colocou alguns jogos. A gente fez uma dinâmica lúdica de quem sou eu, disponibilizou baralho, truco, dama, dominó, pintura, porque os pais se queixavam de que, tipo, pai, eu não tenho mais o que fazer. Então vamos tentar aproveitar esse momento que vocês trazem seu filho, deixam ele no treino para fazer algo por vocês. E assim, muitas vezes eles se ridicularizam isso de momento lúdico, é coisa de criança, mas deu para ver o tanto que isso foi importante para eles. Falando tipo, agora eu estou esparecendo um pouco, nossa, deu até uma relaxada, agora eu estou olhando para o agora. Então, momentos assim de distração também são fundamentais para proporcionar um
Bom, então as temáticas que a gente abordou ao longo do ano, dentre diversas inúmeras que a gente não vai citar, fazer autonomia dos jovens, né? Relacionamentos, ansiedade, preconceito, família, autocuidado. E a gente foi em diversos eventos que aconteceram ao longo do ano. Fomos a diversos treinos, jogos oficiais ou não, alguns outros eventos, como o evento paralímpico que teve aqui no Univais, que foi muito legal, que vai ter dia 7 agora de novo. O treino recreativo, que a professora aqui de Educação Física convidou a galera do Missão Dal para poder fazer uma aula de recreação com seus alunos. E diversas viagens. A gente foi em uma só, mas ao longo do ano teve diversas viagens sensacionais para jogos e outros lugares, que foi muito importante para os atletas. Bom, pessoal, a Yasmin já adiantou um pouco do que eu ia falar em relação às percepções que a gente teve, mas fazendo uma síntese geral. Sobre o grupo, a gente entendeu que o grupo está estruturando, está se institucionalizando, está entendendo qual que é a função dele na sociedade. É um grupo para pessoas com deficiência jogarem futsal? Mas também é um grupo para pessoas com deficiência se socializarem. É um grupo para construir vínculo entre amigos, para construir, inclusive, relacionamentos amorosos. Existem casais que nasceram dentro do projeto, casais de atletas. Bom, e a gente percebeu que nesse início do projeto, os pais, não só os pais, os atletas também, até a gente, enxergavam todo esse potencial do projeto, mas não sabia exatamente direcionar, não sabia entender o que estava acontecendo, para onde a gente vai agora, o que a gente está fazendo. E a ideia foi trazer nessas primeiras rodas de conversa todo um panorama sobre isso, mostrar para eles, até para eles ajudarem a gente a enxergar isso da visão deles, para compreender como o futsal Down pode trabalhar na sociedade para lutar a favor da inclusão, para lutar a favor da acessibilidade, porque no fim de tudo, inclusive em conversa com o psicólogo da equipe de Itajubá, ele falou isso pra gente. Quando a gente pega o time e junta os atletas para jogar na quadra, os treinos acontecem em maioria no Jardim Área, aqui em Pouso Alegre, ou na quadra do Padolim. Mas quando você junta todos eles e coloca lá na quadra, e eles estão jogando sem ninguém ver, isso não é inclusão, acessibilidade, diversidade, o nome que você queira dar, certo? Isso é juntar eles e colocar no cantinho. Eles estão interagindo? Sim. Mas o papel do projeto é vir aqui hoje para que todo mundo tenha acesso, para que alunos da psicologia possam ver que o projeto existe, possam trabalhar no projeto e se instigar a divulgar esse projeto. Bom, das nossas percepções, enquanto estagiários, como a Yasmin falou, nós estamos vindo de entrar num grupo novo, todo o medo de entrar num grupo novo, não saber se comunicar, não saber como acolher direito para poder se fazer presente, se fazer valioso ali. Um pouco conhecimento técnico e teórico, isso o nosso professor Lucas, que era o nosso supervisor, ajudou muito. E a gente, eu entendo que, enquanto no estágio de psicologia social, a gente trabalhou muito bem nesse sentido da técnica e da teoria. Mas a gente percebe que tem um campo de atuação para o psicólogo tão amplo do projeto, falar sobre psicomotricidade, falar sobre psicologia do esporte, para trabalhar com o time enquanto uma equipe mesmo, trabalhar como a gente fez com o acolhimento dos pais. Assim, em qualquer área dos estágios que a gente teve até hoje, vocês aqui alunos hoje, podem tentar fazer um estágio, uma parceria lá, porque tem algum tipo de trabalho a ser feito. Algumas dificuldades, os feriados previstos, tempo, etc., a questão do espaço, porque no Jardim Área não tem uma sala para a gente fazer roda de conversa. A gente teve que pegar emprestado da creche que fica do lado da quadra, e quando era no Bandolim, a gente ia na academia da Lúcia usar uma das salas dela. Então, mais um ponto importante aí, de ter um patrocínio, de ter uma ajuda, para a gente poder fazer esse trabalho de uma forma mais adequada e não ter que ficar dependendo de um apoio ali, entre aspas, aleatório, que um final de semana pode, outro final de semana não. Conclusão. As mudanças que a gente percebeu no grupo, sobre o que eu falei. Os pais, a comissão, os técnicos, a gente, todos começaram a enxergar o grupo, enxergar os treinos como treinos, enxergar a relação que eles têm com os próprios filhos, sendo pai e filho, sendo irmão, entender quem está ali, quem são esses atletas, quem somos nós trabalhando com o grupo, e entender melhor a síndrome de Down, no geral. No fim das contas, esse é um dos principais papéis também.
compreender melhor como que interagir com pessoas com síndrome de Down, principalmente para a gente que é estagiário, porque é muito bonito de falar aqui e dá a impressão que a gente sabe tudo, dá a impressão que a gente começou acolhendo muito bem, que a gente começou falando, sabendo de tudo, enfim. Só que a gente entra nesse projeto sem saber como é conversar com as pessoas que estão lá. O que é a realidade de um pai de uma pessoa com síndrome de Down? O que é a realidade de uma pessoa com síndrome de Down? A gente precisa ter esse contato. E o que a Yasmin falou, a gente ter tentado não querer fazer um estágio CAPES, etc., era justamente buscar essa perspectiva. Enquanto aluno, a gente precisa ter contato com todos os campos, com a diversidade. Não é só falar ou estudar sobre diversidade, não é só ler um slide. É sobre estar no dia a dia ali, conectado com essas pessoas. Então, isso eu acho que foi o mais importante de toda essa união esse ano. Bom, em relação a nós, desenvolvimento também do rapport, da segurança, essa questão da visão de mundo mais ampliada, a gente começou a entender o que é esse mundo, o que é essa relação que eu acabei de falar. E expectativas, o que a gente quer? No fim das contas, a gente quer usar esse espaço que a gente está tendo aqui como uma propaganda do projeto. A gente quer que vocês, alunos, que ainda têm estágios pela frente ou que estão formando, olhem o projeto como uma oportunidade de aprender, oportunidade de trabalhar e de modificar vidas. Porque, de novo, citando o psicólogo Emerson de Itajubá, ele fala que às vezes a gente quer que o projeto saia no jornal e tudo mais, quer fazer coisas grandes. Mas o que importa é a gente pegar um atleta que não andava e ajudar ele a andar nos treinos, ajudar ele a conversar durante os treinos. Muitos dos atletas entravam no projeto e ficavam paradinhos, lá olhando o jogo acontecer, né, sem interagir, sem saber chutar uma bola. E agora, 1 ou 2 anos depois, estão chutando, estão jogando, conversam, interagem com todo mundo. Esse tipo de transformação, você tem que estar lá para enxergar. Tem que ser visto todo dia. Não é uma coisa só fazer uma propaganda uma vez no ano e pronto. Tem que ser vivência. Bom, aqui algumas imagens. Esse carinha aqui com o uniforme da Ponte Preta é o Renato. Ele é o melhor jogador do mundo de futsal down. Ele é 3 ou 4 vezes, se eu não me engano. Vocês podem pesquisar o nome dele depois. Joga muito, inclusive. E aqui das nossas intervenções. Do lado direito, quando a gente vê aqui na Univas, junto com a turma de educação física, as dinâmicas lúdicas, a apresentação do Dia das Mães. E agora no final a gente quer passar. Deixa eu só voltar. A gente quer passar um videozinho para vocês entenderem melhor o que é essa realidade deles. Meu nome é Ana Maria e eu sou mãe da atleta Mila. Meu nome é Lucinda, sou mãe da Beatriz. Meu nome é Iva Nise, eu sou mãe do atleta Otto. O Otto é um dos mais velhos atletas do nosso time. Meu nome é Lourdinha, eu sou mãe do Thiago. Meu nome é Mara, eu sou mãe do atleta André Belar. Eu sou o João Vitor, sou irmão do atleta Rafael. Mãe de Estela, sou mãe da Gabriela. Meu nome é Ana, eu sou mãe do André Lima. Rosane, sou a mãe da Natália. Meu nome é Elcio, eu sou pai do João Otávio. Minha filha tem 19 anos, as questões de socialização eram um pouquinho comprometidas, mesmo porque não havia assim, tanta oportunidade dessa socialização com os pares, estando no grupo, né, das pessoas com quem ela se reconhece, se identifica mais. Esse aspecto da socialização, assim, nossa, tá muito bom, melhorou a comunicação, motivação, todo um enriquecimento na vida dela e no desenvolvimento também, né, enquanto pessoa. No início eu achei assim até que não daria, porque ela nunca pôde jogar uma futsal, Nossa, de novo. Mas Até na metade, assim, depois vira. logo ela foi enturmando. Nossa, é uma alegria ver ela sempre aqui no futsal. O que ajudou muito também foi a parte de coordenação. Ela está caminhando melhor, ela está correndo melhor, né? E isso eu acho que mexe com o organismo todo. Né? Acho que foi a melhor escolha. Nesses 2 anos que eu fiz com ela, foi estar aqui. E toda semana a gente está aqui com ela. Otto, até os 19 anos, eu morava em Campinas, ele
política, uma vida social e escola, muito ativa. Quando eu voltei para cá, até os 40 anos, quando não tinha o futsal down, ele tinha um social com a família. Com a vista do futsal, a gente vê que ele virou outro menino. Porque ele é participativo, ele leva a sério, e para nós é uma satisfação muito grande. Teve muita melhoria aqui nas partes de contato com os amigos, né? Sendo ótimo para ele. E eu sou de Paraisópolis. Como Paraisópolis não tem futebol para down, então eu trago ele todo sábado aqui. Está sendo muito gratificante, ele está tendo contato com outras pessoas. A turminha dele, né? Muito bem, está progredindo cada vez mais. Estou muito contente com o trabalho do pessoal e da equipe. O caso do André sempre fez atividades, mas futsal na realidade. Um dia até eu fui podada numa escola porque eu queria colocar ele para fazer futsal e o diretor da escola falou para mim assim: você está perdendo seu tempo, você vai colocar ele gosta de brincar, ele não gosta dessas coisas. Aí eu acabei não colocando. Quando veio o futsal na aula, 2 anos atrás, que eu entrei quando começou, meu marido falou para mim: para que você vai levar ele lá? Eu falei: não, eu vou levar para ver se ele gosta, se ele não gostar, sem problemas. E acabou que ele é apaixonado por esse futsal, ele não gosta de perder nem no dia, nem na quarta, nem no sábado. Então, assim, para ele foi uma experiência muito boa, porque a gente achava que ele não gostava de futsal por causa dessa experiência da outra escola. Bom, o Rafael ele começou como jogador de linha, mas ele não gostava muito, ficava meio paradão. E desde que ele foi pro gol, deu um salto muito grande. Ele começou a animar mais, a vir pro futsal, foi fazendo amizade. Ele evoluiu muito, assim, no social, de conversar com as pessoas, que ele sempre foi uma pessoa muito quietinha, né? Na parte esportiva, o Rafael nunca foi de sair para correr, sempre foi mais de ficar em casa, jogando videogame, assistindo TV. O projeto ajudou muito ele nesse quesito. E evoluiu muito desde que entrou aqui no projeto e eu acho que vai continuar evoluindo. A Gabriela, ela adora vir pro futsal. Ela encontra com os amigos. Ela ainda não tem ela ainda tem que estar com 14 anos, então ela não pode jogar, né, porque oficialmente, então ela mais brinca, né, do que joga. Para ela é um momento ainda lúdico, né, que ela tem as regras a cumprir, mas não tem aquela responsabilidade de estar ali para fazer gol, para estar levando o time para frente, como os demais já têm essa responsabilidade. Eu percebi que ele fica mais, vou dizer, feliz, nesse sentido mais, sabe? Mais interessado, muito interessado em vir, né? Em sair para vir para cá, porque é meio preguiçoso com a atividade física, melhorou um pouco, mas para vir para cá não tem preguiça não. Gosto de vir para encontrar os amigos aqui no grupo. A gente saiu de uma fase assim física, eu passei por um problema múltiplo grave no ano passado, ele traumatizou muito. Veio muito ajudar ele a recuperar esse bem-estar mental, vamos dizer assim. Para mim foi assim uma experiência muito gratificante, em termos de crescimento para mim e para a Clara, principalmente para ela. A Ana Clara não era muito sociável, não saía, era muito só comigo e o pai, com a família, não tinha amigos. Ela tem agora os amigos dela, está mais sociável. Para ela foi sim, tudo de bom. Foi a melhor coisa que aconteceu para ela. Tanto que hoje ela não fica sem futsal. A socialização foi muito boa. Fez novos amigos, dividiu experiências novas, foi muito bom. Aqui ele se encontrou com os amigos. Cada dia chuta mais forte. O André é muito bom, tanto é que quando ele vem, ele vai treinar e a Ana Clara não vai, ele fica super triste, porque ele fica contando os dias para poder ir pro futsal para encontrar com a Ana Clara. Bom, a Ana Clara, ela já é um pouquinho mais assim infantil, mas ela não ficou por fora também não. Ela tá gostando sim do carinho, do cuidado que o André tem com ela. Eu digo que é o jeito que toda nora gostaria de ter. Nossa, porque o André, ele é muito carinhoso, ele é muito cuidador, ele tem uma paciência com a Ana. E ela chega em casa, ela fala: mamãe, o André fez um carinho em
namoro. E até isso o futsal ajudou. Para mim foi difícil. Quando eu vi o primeiro selinho deles, eu assustei. Eu fiquei preocupada. Mas o André é um menino, um rapaz muito carinhoso, muito gente boa. Então eu sei que ela está em boas mãos. A Mara apoiou. Eu apoiei desde o começo. O problema é a mãe da Clara, que ainda não acostumou com a ideia. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. O tempo deles, né? Gente, esse projeto é tudo de bom. Bom, pessoal, para encerrar, fica uma frase aqui. O mundo mais inclusivo começa com a coragem de desconstruir preconceitos dentro de nós. Acho que isso que a gente quis trazer, isso que a gente vivenciou durante esse ano. E fica aí o convite para todo mundo vir conhecer. Se tem alguém na família ou amigo que é pessoa com síndrome de Down, traz esse projeto, vamos jogar, vamos ajudar, vamos patrocinar, para ter inclusão, diversidade, tudo caminhe, né? Consiga evoluir de uma forma realmente funcional, que aconteça um desenvolvimento real nas nossas vidas. Muito obrigado, agradecer a Lúcia, a Valdete e ao pessoal como um todo.